Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo aqui no canal para fazer uma resenha dupla dessa vez de dois romances de época que eu andei lendo aí nos últimos meses e decidi uni-los então em um único vídeo só, né? Que é A Traição do Duque e Ligeiramente Casados. Bom, por que decidi unir essas duas histórias, né? Não só pelo fato de que os dois são romances de época, mas porque encerrei um ciclo e comecei outro. Então, né? O fim de uma série e o início de outra. E achei legal trazer esses dois livros, então, em um mesmo vídeo. Claro que existe também ainda algumas diferenças no sentido de que Ligeiramente Casados foi um livro que eu amei. E A Traição do Duque não foi tão positivo assim quanto eu esperava, pelo menos. Mas vamos por partes. Vamos falar primeiro sobre A Traição do Duque, porque foi o livro que eu li primeiro, né? Esse é o terceiro livro da série dos Bastardos Impiedosos, da Sarah MacLean. Os dois primeiros livros foram perfeitos, eu amei as duas histórias. Inclusive o primeiro livro se chama A Noiva do Bastardo e o segundo A Dama e o Monstro. E, como eu disse, foram maravilhosos. Foram duas histórias bem diferentes que eu ainda não estava acostumada a ver em livros de época, então já foi, né, esse ambiente, essa ambientação diferente, o fato de que a gente não tá na alta sociedade, mas naqueles personagens que geralmente ficam à margem, né, da sociedade ali britânica dessa época. Então tinha muitos elementos novos, personagens encantadores que tinham seus lados mais mal, vamos dizer assim, meio vilões assim, poderiam ser, né, mas na verdade são aqui os mocinhos da história e são muito bem construídos pela autora, ao mesmo tempo que, né, o romance em si também é muito incrível, com esse pano de fundo diferente e tornava as histórias encantadoras. Mas no caso deste aqui, A Traição do Duque, foi um pouco diferente, talvez por fato de que eu estava, né, mais receosa com a questão de que o protagonista dessa história era o vilão, realmente, dos dois primeiros livros, que é o... até esqueci o nome dele. Ewan. Ele é o Duque, né? Ele era o vilão ali das duas primeiras histórias. Então, eu estava um pouco receosa, pensando como a autora vai trabalhar isso, né? Trazendo ele pro lado bom da coisa, né? Dessa família. E eu já imaginava... Mas eu acabei imaginando realmente, eu acabei adivinhando, na verdade, como isso iria acontecer. Então, elemento surpresa não existiu aqui nessa história. E para além desta questão, tem o fato de que, além de ser previsível, acabou sendo chato em alguns momentos, porque a Grace, que é a nossa protagonista aqui dessa história, e o par, né, do Ewan, ela é uma personagem que nos dois primeiros livros era uma personagem feminina super forte, decidida, que sabia o que queria. Ela era praticamente mais... Ela era quase mais poderosa ali do que os próprios irmãos bastardos ali, né? Porque ela faz parte dos Bastardos Impiedosos. Então, eu tinha na minha mente que a Grace era essa personagem mais imponente, né? Que saberia decidir aquilo que ela quer. E aí aqui... ela se tornou uma personagem indecisa, frágil, que ela dizia não e aí depois ela dizia sim. Era uma coisa meio... quase que instantânea, né? O sim e o não dela. Acabava me trazendo essa impressão de história chata. De uma personagem chata. E que eu não consegui gostar nesse último livro, o que é uma pena, porque eu amava ela nos dois primeiros livros. E o Ewan também... eu gostei mais dele aqui nos dois primeiros do que nos outros livros, né? Mas também fiquei ali um pouquinho com o pé atrás, principalmente porque por tudo que ele fez, né? É difícil engolir que os personagens vão perdoar com tanta facilidade. Mesmo que o pai dele seja o que ele foi, né? Péssimo. Mas ainda assim, eu achei que foi muito fácil, né? Superar tudo que aconteceu. E, né, viver felizes para sempre. Então, num geral, foi uma história mediana. Não foi o fechamento que eu esperava para essa série, mas ainda assim, foi uma boa leitura também, super válida. Amei rever os personagens dos primeiros livros, os casais, né,
são perfeitos, ainda são pra mim maravilhosos. Sou apaixonada por eles, enfim. E pretendo continuar lendo outras coisas da Sarah. Não é a minha favorita a autora favorita do gênero, mas é uma autora que eu gosto bastante. E aí então, partir para Ligeiramente Casados, que é o primeiro livro dos Bedouins. É outra série da Mary Belloc, que é uma autora maravilhosa. A série Clube de Sobreviventes dela é a minha favorita do gênero. Superou Bridgertons com muita, quase com facilidade, assim, porque foram personagens muito bem construídos, bem trabalhados, e que não tinha como não se apegar a eles e, né, se ver ali envolvida durante todo esse caminho para superar as cicatrizes que eles tinham, né, tanto físicas quanto internas. Enfim, mas sobre os Bedouins, li então Ligeiramente Casados, que é o livro 1, que é o livro de um dos irmãos, que é o Aidan Bedouin. Quando eu li a sinopse, eu pensei que seria a família da protagonista, a Eve, né, que seria a família dessa história, dessa série, né, mas aí eu descobri que não, é a família do Aidan, que é enorme, vários nomes diferentes que eu não vou saber dizer ainda todos eles, mas, enfim, o fato é que o Aidan, ele é um coronel, tá, coronel Aidan, ele vai, como é que eu posso dizer isso, o capitão, que é o irmão da Eve, morreu em batalha, e o nosso Aidan pegou ele ali nos últimos minutos, e o Percy, ele pede então pro Aidan contar para a irmã o que aconteceu com ele e pedir para que ela não fique de luto por ele, né? E honrado como esse personagem ele vai até o solar onde ela mora pra então contar sobre a morte do irmão e que, né, para o pedido dele para que ela não ficasse de luto, porque ela já perdeu muita gente. E aí onde a história começa, porque ele acaba, honrado como ele acaba postergando a ida dele embora, porque ele via que ela ia acabar precisando de ajuda pela questão de que ela é uma mulher, e mulheres geralmente não herdam nada, né? Como a gente sabe nesta época que as histórias se passam. E aí que entra o problema, porque se o Percy tivesse morrido um pouco depois, ela teria conseguido ficar com a propriedade, mas como ele morreu antes, não deu tempo de passar as terras para o nome dela, e em poucos dias ela vai ser despejada ali da propriedade junto com os seus empregados, que a maioria deles tem certos problemas, seja de ficha criminal, seja questão de deficiência, de algumas deficiências, enfim, também tem. Então ia ser um problema, e ela estava muito preocupada, não só com ela mesma, mas com os seus empregados. E aí que o Aidan vai se meter e vai propor então casamento, um casamento de fachada ali, só para ela conseguir ter a propriedade. Depois ele se manda e cada um pro seu canto. Só que é óbvio que não é isso que vai acontecer. Então esses dois vão acabar tendo que ficar mais tempo juntos, convivendo com a família dele também, que a gente vai conhecer os Bedouins então. E esses personagens que parecem ser mais frios, mas ao longo da história a gente vai vendo que talvez exista algo mais ali envolvendo esses personagens, o que é óbvio que eu vou descobrir enquanto ler os outros livros, né? Mas essa história no geral foi muito boa, eu adorei. Esse casal foi um casal que teve química ali na primeira cena deles, o que foi fantástico. Logo de início eu já tava torcendo pra dar certo entre esses dois, e gostei demais da história. São personagens apaixonantes, vi muito da Mary, tava com muita saudade da escrita dela, foi realmente fantástica, impossível não se envolver, e personagens bem construídos, e uma apresentação inicial, né, desses próximos personagens também, que também aconteceu, foi muito bem feita, como sempre. Então, estou ansiosa para continuar essa série dos Bedouins. Vamos ver se vai ser tão incrível quanto foi o Clube dos Sobreviventes. Já vi que alguns personagens, né, no caso do Aidan, tô falando o nome dele certo? Tô. O Aidan tem a ver um pouco ali com essa coisa de estar no exército, então senti um pouco de semelhança com o Clube dos Sobreviventes. Eu acho que os outros não vai ter isso, mas gostei bastante, amei essa história, amei esses dois personagens. O casal, como eu disse, tem muita química, eles foram incríveis do início ao fim,
E a Eve é uma personagem feminina muito forte, que eu amei, não só pelo fato de que ela pensava mais nos outros do que nela mesma, mas na força dela de ter resistido, de ter feito o que precisava ser feito, né? Pra cuidar dos seus, enfim. Achei ela maravilhosa. E os dois juntos foram incríveis, gostei demais, enfim. Ligeiramente Casados começou muito bem essa nova série, que pretendo continuar a ler muito em breve, porque já tenho quase todos os livros na estante. Mas então é isto. Esta foi a resenha desses dois livros maravilhosos. Ótimas leituras. Esse aqui muito mais do que esse, obviamente. Mas super válidas e que me traz esse ânimo para continuar a ler outros livros do gênero. Não só da Mary e da Sarah, mas também de outras autoras que eu quero conhecer também aí futuramente, talvez esse ano, talvez no próximo, enfim. É isto. Vou continuar a ler os Bedouins e volto aqui para contar para vocês o que eu achei dessa série e dos outros irmãos, é claro. Certo? É isto. Vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser conhecer essas histórias. Recomendo principalmente dos Bastardos, né? Principalmente os 2 primeiros livros, que são maravilhosos. Quem gosta desses romances de época que foge aí dessa coisa de sociedade, alta sociedade ali, né? Dos aristocratas de Londres, recomendo, porque é maravilhoso. E Ligeiramente Casados também, né? Porque, como eu disse, a Mary é uma das minhas autoras favoritas. Clube Sobreviventes é minha série favorita. E Bedouins talvez tenha a grande chance de ficar ali juntinho com a outra série da autora, certo? É isto. Vou ficando por aqui. Curta esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima!